Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o podcast da RM+, o maior escritório de projetos estruturais do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, um dos sócios, head de negócio da RM. Estou aqui com o Matheus, o BIM Manager da RM, e já pode ser considerado um dos hosts aqui, né? Acho que hoje é a última vez que eu vou participar, porque como eu já não tenho muito para agregar do tema, não serei mais convidado. Imagina. Vamos aproveitar hoje. Duvido, o Matheus ele consegue desenrolar, mesmo quando o assunto não é Engana BIM. bem, né? Mesmo quando o assunto não é BIM. No BIM, então, imagina, né? Quantos podcasts já gravou com a gente aqui já, Matheus? Eu acho que uns 6, porque também 5 foi de BIM. Esse é o primeiro que não é minha área, né? Mas é legal participar. É bom saber que a gente pode contar com você, porque se um dia eu não puder, você já aí ferrou. vem no meu lugar. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre incorporação. E mais precisamente sobre o processo de incorporação de uma das maiores incorporadoras do país, que é a Cyrela. Então é um prazer receber o pessoal aqui da Cyrela. Matheus, quem que a gente trouxe aqui? A gente trouxe aqui o Você Gustavo, tem o- que eu conheci hoje, um prazer conhecê-lo, inclusive. Você tem aqui o... Tenho, já vou abrir tá. aqui. Você quer que... É, o descrição. Tem que usar o oficial? Eu sei a descrição dele. É que é muita coisa, né? Então, É que eu sei a descrição dele. Eu Gustavo vou deixar pra você conhece, apresentar, né? Renata. Tá bom. Tá bom? Então, ó, Gustavo, pai do Miguel, inclusive meu sobrinho de consideração, muito fofinho, importante ressaltar isso. Engenheiro civil formado pelo Mackenzie, técnico em edificações pelo Instituto Federal de São Paulo e se especializando em real estate na FIA, com mais de 10 anos no mercado de construção civil e quase 3 anos dedicados à incorporação imobiliária, e já lançou mais de 2.400 unidades imobiliárias e mais de 736 milhões em VGV. Salva de palmas, bota o efeito depois Caramba. pra gente, né? Salva de palmas. Efeito. E seja bem-vindo, Gustavo. Prazer ter você aqui. E a Renata, que também tem um currículo aqui grande, extenso. Uhum. É mãe da Marcela e do Vini. É formada em técnica de edificações pelo Instituto Federal de São Paulo e arquitetura pelo Mackenzie. Além disso, possui especialização em administração, negócios e marketing pela FGV. Possui mais de 17 anos de experiência no mercado imobiliário. Atualmente é gerente de incorporação na Cyrela. A Renata também é responsável pelo lançamento de mais de 3 bilhões em VGV e mais de 10 mil unidades imobiliárias. Muita coisa, hein? Lançamento. Hein? É muito Um lançamento. pouquinho de lançamento aí. Seja bem-vinda, viu, Renata? Experiência. Obrigada pelo convite, gente. Prazer é todo nosso. E interessante que os dois passaram pelo Mackenzie, né? E Eu- pela Pela Federal. Reparei Pela nisso Federal. agora. Liceu, Federal, É verdade. Federal. Fizemos o mesmo técnico em locais Muitos técnicos diferentes. de É edificações na mesa. Eu fiz Mackenzie, engenharia. O Legal. Gustavo é engenharia ou arquitetura? verdade. Engenharia. Engenharia. Eu fiz engenharia no Três no Mackenzistas Mackenzie. aqui, 3 então. Mackenzistas. Você vê que São intrusos. é uma boa... Goleada. Eu sozinho não represento muita coisa, mas quando vem a pessoa da Cyrela, aí quer dizer que a referência é boa. Deu certo, é verdade. Exatamente. Você vê que estão em grandes empresas, então é porque a faculdade é boa. A faculdade é A boa. faculdade é boa. E, bom, para começar, a gente vai querer que vocês se apresentem melhor e falar um pouco sobre a Cyrela. Eu queria entender também desses 3 bilhões de VGV, Renata, e o Gustavo, quantos aqui? Que já foram... Mais 700 milhões. 700 aí, milhões. Dentro dos 3 bi Dentro dela. dos 3 né? bi. Sou Dos cria 3 da- bi da sou cria da 736 Renata. milhões. Sou cria Dos da 3, Renata. dos 3 bi da Renata, tem 700 ali que você participou. Participei. E é tudo pela Cyrela? É dos anos que você tem lá? Essa conta é tudo de Vivaz, Vivaz, tá? que é o segmento econômico dentro da Cyrela, Tá, que tá bombando agora, né? Acho que... que tá bombando, tem alguns anos aí, né? Uhum. E esse ano tá aí com revisão de programa, tá? É, Pra esse ano e pro próximo deve bombar mais ainda. do Minha Casa Minha Vida, você fala, Do né? chamado Minha É Casa Minha isso. Vida. Eu até acompanhei, acho que mais da metade dos empreendimentos da Cyrela hoje são linha Vivaz, né? É isso. Mais assim, quase em torno de 70%, eu acho, é isso mesmo? Não sei se chega a 70%, Tá. mas o que acontece é que para jogar esse jogo em VGV, né, em valor geral de vendas, a gente precisa de muito mais Volume, empreendimentos, exato. né? Porque a sim, gente está falando de valor tickets menor. bem menores. É. Então, a gente precisa remar Compensar muito no mais. volume, né? Começando o valor unitário, né, da unidade é bem menor do que os de médio alto padrão, que vocês Exatamente. também atuam, né? É. Exatamente. Vocês têm alguma separação nesse sentido? Por exemplo, a equipe de vocês só atua com Vivaz, o outro com outra linha ou não? Sim, dentro do time de incorporação, a gente é dividido pelas bandeiras, né? Então você vai ter uma figura de gerente de incorporação só de Cyrela, um gerente de incorporação só de living, Entendi. né? Então Cyrela, luxo e altíssimo padrão,
Living, médio alto padrão, e de Vivaz no segmento econômico. Em Vivaz a gente tem a minha gerência e mais um gerente, justamente por esse volume alto, né? Tá. Então, em Vivaz a gente precisa dividir essa bola aí. Porque Aí os outros são uma muito gerência crescimento. só para as outras Isso, duas linhas. Legal. exatamente. E eu morei isso mudou, se eu não me engano, alguns anos atrás, na questão de Living e Vivaz. Porque eu morei num Living, não trocou a ordem, era... Você morou num living que atende Jundiaí, né? Que É, hoje que seria um seria um Vivaz. Vivaz, Eu exatamente. Morei num living também que hoje seria um Vivaz. Exatamente. Porque na época não tinha Vivaz, né? Não Vivaz tinha. é mais A Vivaz é uma empresa de 5 anos, né? Aham. Uma marca, na verdade, Sim. de 5 anos. Isso que eu ia comentar, assim, era teoricamente a linha mais econômica da Cirela na época, né? A Living, Mas né? já era um ótimo empreendimento, era um lugar Sim, muito legal, sim. que eu morava aqui em Jundiaí, inclusive, na época E que eu a morava aqui. Living, ela nasceu para operar no mercado econômico, Uhum. mas ao passar dos anos ela foi elevando o seu padrão, foi deixando esse mercado econômico Uhum. e atendendo o mercado de médio e médio alto. Entendi. Então Legal. aí a Vivaz nasce para preencher novamente essa Do econômico. lacuna. Legal. Inclusive, eu quase comprei um Living. Mas era um Living... Vamos conversar então, né? Você quase comprou, deve Não, estar... mas faz tempo Falta isso quanto aí. pra você faz tempo. comprar, né? Foi meu primeiro imóvel que eu comprei. Eu analisei um da Living. Por pouca coisa eu não comprei. Mas era um Living com 98 metros, uma coisa assim. Sim. Feito em alvenaria estrutural. Mas realmente tem um porte legal, tem um Sim. outro padrão. Outro Outro padrão. padrão. Os produtos são bem definidos, né? Sim. Bom, mas pessoal, antes de a gente falar um pouco mais sobre a Cirela, queria dar a oportunidade para vocês também falarem de vocês, falarem um pouco da trajetória, sempre trabalhar com incorporação, como é que vocês chegaram até aqui, né? Então, quem quer começar aí? Quem vai primeiro? Eu posso começar. Vai lá. Vai lá. Tenho 27 anos, uns 20 conhecendo esse rapaz que está do outro lado, mas me formei em técnico de edificações e já comecei a estagiar, trabalhei prestando serviço manutenção predial lá nos hangares da TAM, Guarulhos e Congonhas. Trabalhei com obra há bastante tempo, até que eu falei, cansei de obra, eu queria ir para a incorporação. E aí, é até curiosa essa história, mas eu enviei um e-mail, entrei no LinkedIn e falei, quero trabalhar na Cirela. Peguei o nome do Cunha, que é nosso diretor hoje, o sobrenome dele, coloquei o nome, ponto sobrenome, enviei o e-mail e caiu na Renata e no Cunha. Aí Caramba. passamos por entrevista. Cara de pau, né? Cara de pau. Não, mas eu Ousado, falei, eu né? quero trabalhar nessa empresa. Tá certo. E aí conversamos, enfim, e tô realizado, já vai fazer 3 anos e tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Legal. Corporação é o melhor ramo, nada contra esse curso, mas incorporação é o Pra melhor você. ramo do mercado imobiliário, né? Que Tem que legal. defender a classe, né? Claro, Tá certo, tá exatamente. É o perfil, né? É verdade. Totalmente perfil. E, bom, você falou 17 anos de mercado imobiliário, né? Antes desses 17, tem mais 8 de obra. Caramba. Caramba, muita experiência. Então, nesse Mas balaio você começou todo aí... muito nova, então, com Eu 10 comecei anos, com... Arquitetura... Obrigada. Mirim. Obrigada pelo... Vou tomar como um elogio. Realmente não parece, não. Mas foram 8 anos de obra. E aí, nesse balaio, entra depois área comercial, Passou pelo comercial. aquisição de Terrenos. terrenos, consultoria imobiliária de fora do mercado para o mercado. Tá. E aí, finalmente, a incorporação imobiliária Legal. há 6 anos. Então, tem, Poxa, passou tem por... tudo isso. Legal, deu aí pra dentro. conhecer todo o ciclo ali inicial, né? Até chegar, né? Já dá pra abrir uma incorporadora ainda. Estamos no melhor título, já estamos no Real Madrid, né? Pra quê? Muito Mas bom. é isso, assim, a incorporação, ela... Vocês vão ver que ela é um pouco de tudo isso, né? É Aham. você ter o conhecimento do ciclo inteiro Sim. para resolver Uhum. uma boa parte ali dessa equação. Isso que você falou, Renata, é muito engraçado, porque eu e o Gustavo sempre conversando assim, compartilhando a carreira, né? Ah, tô fazendo isso, faço aquilo e tal. Quando ele começou nessa área de incorporação, levou muito tempo ele me explicar o que ele fazia. Acho que agora eu tô começando a entender, pra ser bem sincero. Hoje você vai terminar de Hoje eu vou entender. terminar, porque finalmente veio você me explicar melhor, porque ele não conseguiu até hoje. Tem 2 pessoas que não conseguem Porque explicar pra o que gente não fazem. é simples, de verdade. 007, quem trabalha com incorporação. São os 2 que não conseguem explicar. Verdade. Vamos tentar hoje, Vamos tentar, dar uma vamos aula tentar. de incorporação aqui. Pô, mas que legal, ótima experiência da Renata e o seu case, Gustavo, acho muito legal também. Vale para todo mundo que está nos acompanhando aqui, Verdade. porque a gente prospecta cliente, aqui a RM no caso, a operação comercial de uma empresa B2B,
a gente prospecta cliente pelo LinkedIn, mas o seu case você prospectou a empresa que você queira trabalhar pelo LinkedIn, é totalmente possível isso aí. É verdade. E deu certo. Tá certo. Então, para quem quer, quero trabalhar na Quem dera alguém RM. me mandasse mensagem assim, com o conhecimento que a gente precisa para contratar e falasse, quero trabalhar aí. Algumas pessoas A gente manda, chega. mas não tem o conhecimento que a gente precisa. Mas vale realmente a dica. Então, quem quer trabalhar na RM, muitas vezes não precisa necessariamente esperar um anúncio de uma vaga ali. Dá para procurar o Matheus, dá para procurar o time de people nosso, tá lá as pessoas. E é um caminho também que pode dar certo. Show. Gente, muito legal. Então, para começar, vamos começar a tentar desvendar o que é essa incorporação, qual que é a diferença de incorporação para construção. Vou começar por essa. Qual que é porque às vezes as pessoas não têm essa divisão realmente. É construtora ou incorporadora? O que cada uma faz? Então, vamos lá. A Cirela é os dois, né? A Cirela tem os dois, né? Tem a Cirela incorporadora e a Cirela construtora. Mas eu acho legal explicar, assim, o que é incorporar, né? Por que a gente precisa incorporar? Então, por que um construtor pequeno que compra um lote e faz aquelas casinhas geminadas que a gente está acostumado a ver por aí, né? Por que esse cara não precisa incorporar? Porque ele compra o terreno, ele aprova o projeto, faz tudo direitinho, constrói e vende. Então ele está vendendo uma coisa que existe. Ele não precisa incorporar. Certo. Ele está vendendo pronto. Quando ele oferece o produto dele, essa construção já existe, já está averbada ali na matrícula do imóvel. Né? Eu preciso incorporar porque eu não construo um condomínio residencial e vendo depois. Eu construo algo que ainda não existe. Eu construo, né, e ofereço um pedacinho do futuro. do céu, né, ali para o cliente. O cliente escolhe a unidade, escolhe a torre, mas não tem nada lá. Não existe ainda, só um projeto. Exatamente. Então, incorporar é quando a gente vai ao cartório, no registro de imóveis, e a gente fala, olha, eu vou construir este condomínio com estas metragens, com essas especificações, com essa descrição, e aí eu tiro um registro de incorporação. Né? Então, eu estou me comprometendo publicamente a construir aquilo que eu estou prometendo para o cliente. E aí, só então eu posso vender. Perfeito. Então, assim, a incorporação tem um monte de processos, mas o nosso goal é esse momento, né? É o chamado RI do empreendimento, né? A gente trabalha para isso. Para tirar o registro de incorporação e poder entregar para o time de vendas, poder vender sem ter nenhum problema. Legal. Então, construir é mais fácil de explicar, né? Construir é construir mesmo. Fazer a obra, né? Exato, fazer a obra, executar a obra. E incorporar é quando a gente pega um terreno e trata esse terreno, cuida desse terreno em diversas óticas, né? Jurídica, legal, ambiental, técnica, mercadológica, né, envolvendo aí marketing, comercial, ponto de venda, tudo isso para poder vender o nosso produto. Legal. Deu pra pegar. Agora, olha, em 2 minutos uma explicação clara. Será que o problema era eu? Já resolveu explicar? o meu entendimento. Obrigado, acho que Renato. Conceitualmente é bom olhar pela ótica do comprador, né? Qual que é a segurança que eu tenho de comprar um imóvel que não existe ainda? É um imóvel que está registrado no cartório, né? Então, toda vez que alguém for comprar um imóvel, vai lá ver se está registrado no cartório, porque isso é garantia, né? Procura o RI, que essa é a garantia de que existe realmente. Então, não é qualquer um que pode incorporar, né? Não é qualquer imóvel que você pode sair, vou juntar meus parentes aqui no Natal e falar, vou construir isso aqui, você quer entrar? Não existe isso. Você precisa estar devidamente registrado no cartório. Se um construtor pequeno quisesse vender um imóvel que ele vai construir antes de construir, ele também precisaria de um RI. Tem que passar pelo processo de incorporação. Entendi. Legal. Muito bom. Ou seja, a incorporação, ela é um negócio, né? É você pegar um terreno, adquirir um terreno, transformar aquilo num produto e comercializá-lo antes mesmo de construí-lo. Isso. Sim. E não necessariamente a incorporadora é quem vai construir, né? Não necessariamente. Então, a gente tem muitas, hoje, empresas que são somente incorporadoras. E outras somente construtoras somente também, construtoras, né? Perfeito. A gente tem clientes aqui, inclusive, que são construtoras, temos clientes que são incorporadoras, temos clientes que fazem os dois. Eu acho até que a maioria fazem os dois, mas eu acho, né? Não sei se... a gente tem muitos que fazem os dois, mas... talvez o maior cliente nosso hoje é só a construtora também. Então, tem essas duas divisões. E é interessante... também falar pro pessoal, a gente vai numa incorporadora por si só, assim, ela tem muito menos gente do que uma construtora, né?
É que depende, a Cyrela acho que não é o caso porque vocês incorporam muito. Então vocês têm um time grande. Mas pegar uma incorporadora Geralmente o time é bem menor, menor. É que se nós separarmos a estrutura da Cyrela, né? Eu posso comprar, eu e a Renata, como alguém que comprou um terreno e precisa contratar cada uma das disciplinas. Sim. Então hoje nós enxergamos na Cyrela o corpo, mas se eu for individualmente comprar o terreno e quiser incorporar, eu vou contratar um arquiteto, uma construtora. Então isso vai estar pulverizado e não num prédio só. Mas acho que se dá por conta disso. Se o cara é só incorporador, ele vai ter que acionar não o jurídico dele, mas um advogado terceiro, um arquiteto terceiro. Então a cadeia é a mesma, mas ela está mais ramificada, né? Não está verticalizada como no nosso caso. A gente acaba tendo mais contato com a construtora mesmo, né? No dia a dia. Porque, no caso da Cyrela, como ela faz os dois, é indiferente. Mas quando tem uma incorporadora diferente da construtora, na maioria das vezes, né, não é sempre, é a construtora quem escolhe o projetista. Às vezes até por uma questão de confiar mais na solução, de ser mais econômica, enfim. Então a gente acaba tendo mais contato. Agora, uma dúvida que eu fiquei quando a Renata estava explicando, o trabalho de vocês vai até essa etapa, então, do RI, a partir daí passa para outra pessoa ou não? Só o fim. Quer falar, Renata? É que assim, o processo de incorporação é esse, né? O processo de incorporação, ele não sei se posso dizer que ele se encerra aí, mas ele tem o seu ápice, goal né? nesse momento. Mas o nosso trabalho, a gente é chamado dentro da empresa de donos de negócio, né? A Cyrela trabalha com essa nomenclatura, algumas incorporadoras trabalham com essa nomenclatura. Então a gente é o dono do negócio, do momento que o terreno entra até para sempre. Porque a gente acompanha depois até a entrega, porque o que a gente está fazendo lá atrás, né? A gente está acompanhando a margem desse negócio, a viabilidade desse negócio, os cronogramas desse negócio, que implicam diretamente na margem do negócio também. Então, uma vez que o RI saiu, aí que a brincadeira começa, né? Porque aí a curva de vendas desse negócio implica na margem, a curva de obra desse negócio implica na margem, o cumprimento dos prazos né, dos fluxogramas financeiros aí implicam na margem, então a gente vai acompanhando como um todo mesmo, até que o negócio fique resolvido financeiramente. Tá? Então, mesmo o nosso após, papel a vai gente estar também lá. cuida de alguns problemas, né? Aí pontualmente. depois disso, se existe um problema pontual no empreendimento que vai implicar em retroalimentação, aí a gente também tá lá para entender o que aconteceu, fazer a ponte com as demais áreas. Então, assim, a incorporação vai até ali, mas o nosso trabalho vai além. Amarrado com aquele empreendimento até o final. Né? Até para sempre, eu digo. Pra sempre. E uma dúvida agora também, dentro dessa gerência de incorporação, dessa atividade de incorporação que vocês têm, vocês então têm um time de terrenos, imagino, de aquisição. Esse time faz a viabilidade, mas para entender também como é que funciona a organização, sabe? A posição sua lá, Renata, de gerente de incorporação, esse terreno está no seu time ou é um time paralelo? Viabilidade é o seu time que avalia, é o terrenos, como é que é feito isso? Isso vai variar bastante de incorporadora para incorporadora, tá? Então tem incorporadoras em que o processo fica todo no mesmo guarda-chuva, inclusive a aquisição. No caso da Cyrela, não. O time de aquisição de terrenos, que a gente chama lá dentro de terrenos, né? Esse time faz a prospecção, o estudo de viabilidade para colocar o terreno para dentro. Então eles passam num comitê aprobatório e conseguem colocar para dentro alguns terrenos. A partir desse momento, o time de incorporação assume o terreno. Ou seja, já está decidido que vai haver uma construção ali da Cyrela. Já está decidido que é um bom terreno. Esse terreno ele não é comprado no primeiro momento, tá? Então, o mercado imobiliário como um todo, é como se a gente opcionasse o terreno. É uma opção de compra, né? A gente faz um compromisso com o proprietário do terreno, e nesse compromisso tem várias condições resolutivas. Então, se eu resolver ele ambientalmente, se eu não tiver problema com o projeto para aprovação e várias outras resolutivas, legais, jurídicas, aí a gente faz a escritura num momento lá na frente. Mas a gente fala mesmo, a compra do terreno, né? Usualmente a gente usa esse termo. Legal. Bom, deu para entender. E aí uma outra questão também.
dentro da viabilidade, o time de terrenos, ele, acho que na maioria das vezes, já roda um estudo de massa com algum arquiteto, né? Sim. Então, quando esse terreno chega para vocês, ele já tem mais ou menos o que vai ser construído. Tipo de unidade, número de pavimentos, isso já vem. Ele vem, Gu, vai me interrompendo aí, Não. que eu gosto de falar. Ele vem, mas ele amadurece, né? Com o tempo. Então ele chega estudo de massa, esse é o nome, por definição. Sim. Ele vai se tornar um anteprojeto, um projeto, um projeto executivo. Então, durante todo o ciclo da incorporação, corre em paralelo outras investigações, né? Eu quero analisar juridicamente, quero due diligence, quero analisar outros aspectos, e esse projeto vai amadurecendo. Então, a gente olha o produto como um todo, né? O que a região oferece, o que a legislação nos permite fazer, né? Plano diretor, lei de uso e ocupação do Gustavo solo. tá sendo educado, que ele não tá querendo dizer que a gente muda tudo. Exatamente, a gente muda Eu tudo. tava chegando nessa conclusão. O ciclo da incorporação ele é longo, né? Ele demora muito, até lançar, ele demora 1 ano e meio, 2 anos, depende do... Então, o mercado é outro também, né? Se a gente analisar o mercado em 2020, em 2023, ele é outro. Então, se eu comprei um terreno há 3 anos, o que eu estou lançando hoje? Então, o estudo de massa talvez não seja o mesmo, porque o mercado não é o mesmo. Só Então, para ver se eu entendi. ele evolui. Então, vocês ficam meio que responsáveis por garantir o lucro daquele negócio, certo? Que dê certo. Certo. Portanto, se chegou em vocês, você viu que tem uma opção melhor, em vez de fazer 12 pavimentos com 3 dormitórios, Sim. você faz 15 com 4. A gente não faz nada sozinho, entendi. né? Um compromisso com as outras áreas, mas sim, Tá sendo é humilde, para mas- otimizar, não, precisa maximizar o resultado. Mas pode partir de daquele vocês empreendimento. isso, do tipo, eu acho A que gente tem enxerga uma outra outra opção melhor, oportunidade que não vamos tinha estudar. antes, a gente enxerga uma legislação, Legal. plano diretor. Mudou agora, por Então exemplo. você precisa analisar o que vai maximizar o resultado Mas daquele assim, empreendimento. quando o negócio entra, ele entra viabilizado. Então, Certo. esse estudo de massa que entrou, Já tá. ele minimamente faz o terreno parar de pé, como a gente diz. Aham. Então, mesmo se a gente não colocasse a mão, ele já estaria minimamente resolvido. Sim. Só que o que a gente faz é isso que o Hugo falou. Então, aí, uma vez que ele está dentro, será que o estudo de massa Foi eficiente é o mesmo? melhor? Será que tem É o melhor solução? para esse negócio? A Cirela é uma empresa que analisa os terrenos bastante a fundo. E a gente roda muitos estudos até chegar no estudo ideal. Então a gente normalmente muda tudo. Entendi. E conforme o projeto vai avançando, a gente tem outras informações que nós vamos recebendo também. Exato. Então o projeto, às vezes a gente quer aquele projeto, mas não cabe aquele projeto. Isso. E aí ele tem que pivotar até chegar num produto que não é só viável financeiramente, mas da parte de projeto mesmo. Entendi. Time de produto fica dentro Fica dentro da incorporação, Dentro da incorporação. mas é uma outra gerência. uma outra gerência. Isso. Tá. É que aí já entra muito aqui no nosso meio também, né? Porque a gente convive muito com essa fase de estudo de viabilidade, qual é o melhor empreendimento. Porque você falou até, Gustavo, se é viável tecnicamente o projeto. E aí entra a estrutura, muitas vezes. 100% estrutural. É nesse né? momento que a gente costuma É participar. nesse momento que a gente entra. Então, beleza, eu quero fazer isso aqui, tantos pavimentos. E aí, dá pra fazer? Aí vem, muitas vezes isso chega pra gente. RM, dá pra fazer isso aqui em alvenaria estrutural? Não dá? Quais são os pênaltis? O que eu preciso adaptar no meu produto para tornar ele viável? Ou não somente viável, mas otimizar a solução estrutural dele? Porque a gente sabe que a solução estrutural tem muito peso na viabilidade. Sim. O quantitativo de aço, o concreto, mão de obra que você vai ter para a estrutura. Então a gente pensa esse produto junto com o time das incorporadoras para chegar na melhor solução possível, né? Sim. Então, Às vezes fazendo pequenas mudanças, põe uma parede aqui, tira ali, alguma coisa assim, move porta, janela, você já consegue melhorar. E esse aspecto que você citou de ser viável tecnicamente, ele entra muito da cultura da empresa, né? Eu atuei em uma empresa que só fazia parede de concreto, na obra mesmo. Então a cultura deles era aquilo. Então o produto é se adapta à fechadinho. cultura. Sim. Então nossa cultura, temos as marcas, mas você vai olhar para um Vivaz, ele não é um econômico como os outros econômicos. Certo. Ele é um econômico da Cirela, né? Então você vai ver aspectos ali que você não vê em outro lugar. Então o produto se adequa à cultura da empresa, né? Então a gente faz alvenaria estrutural, tem gente que só faz estrutura convencional. No econômico, não sei como conseguem, mas conseguem. Então a cultura também influencia muito, né? Porque qual a cultura da mão de obra, quem você tem especializado, sua engenharia, o que a gente conversou mais cedo, né? Engenharia você não cria do dia para noite. Então você precisa levar isso em consideração também, né? Uma outra coisa que acontece muito, a gente comentou aqui, né? Do ciclo ser longo. Então você viabiliza lá um empreendimento, você faz o estudo de viabilidade dele inicialmente para aquisição e tá ok. Só que agora, por exemplo, a gente está tendo uma mudança de lei de... Teve aprovação, né, do plano diretor. Inclusive, a gente recebeu algumas solicitações de clientes nossos que estavam assim, olha, eu tava com esse empreendimento aqui com 22 pavimentos, vai ser 28 agora. Sabe 40? Para amanhã, você pode verificar para amanhã se não é viável?
Então acho que entra nessa etapa que vocês falaram também. Sim. Eu imagino que vocês estejam fazendo muito isso também, né? Sim, a revisão do plano diretor agora, ele trouxe mais potencial construtivo praticamente para a cidade inteira. Sim. Né? Então, automaticamente a gente teve que pegar todos os negócios para entender quais ainda estavam em um momento Que de daria pra valer a mexer. pena mexer ou não, o que dá, o que não dá. Então, eu imagino que vocês devem ter sido sobrecarregados com essa Não, demanda, tá porque o chegando. mercado inteiro está Sim. olhando para os seus estudos e enxergando que é possível construir mais ali. E a maioria da atuação da Cyrela hoje está em cidade de São Paulo. Sim, A maioria, né? sim, E, ou seja, foi totalmente impactada por Totalmente essa mudança. impactada. totalmente. E para quem tem um estoque de terrenos bom, é muito bom. Porque assim, o que eu imagino também, né? Sim. Negócios. É oferta e demanda, tudo. Se tem muda a regra de construção. Se eu tenho um potencial maior, em tese, aquele terreno inflaciona. Se eu posso fazer uma incorporação, um VGV mais alto, aquele terreno vale mais para mim. Isso tende a subir os preços dos terrenos. Se eu já comprei o terreno barato, com uma regra antiga, Pagou menos, vai poder construir mais. vai construir mais, né? Então, para quem tem um estoque bom de terreno, é excelente. Porque a partir de agora, provavelmente, e tem um impacto em preço de terrenos também, né? Você vai ter Verdade. algumas questões aí, é isso. Tem alguns detalhes, por exemplo, muitos terrenos são comprados em permuta, Sim. né? Sim. E aí a permuta, ela é um percentual do negócio. O permutante se dá bem também. Então, o permutante também Sim. vai se dar bem. Alguns terrenos pagos em dinheiro, por exemplo, aí esse Tá ótimo. é um gol, porque eu vou construir mais e a condição de pagamento do terreno já está cravada. Não depende do quanto eu vou construir ou do quanto eu vou ter de VGV, né, de valor Legal. geral de vendas. Bom. Mas é sempre bom, mesmo que o perguntante vá participar. Ganha todo mundo. Ganha todo mundo, exatamente. Show. Ficou uma aula aqui Não, já de uma incorporação. aula. Eu já aprendi mais de incorporação do que em toda a faculdade. Tá vendo, Eu não Matheus? ia lembrar também Posso do que eu até aprendi fazer na uma faculdade. sugestão, né? Eu já enviei até para a reitoria do Mackenzie. É. Precisa colocar uma matéria de incorporação imobiliária. Assim como eu falo, É verdade. Se tem quiser uma- contratar a tem que Renata ter como na professora, brincadeira. Pode dar aula mesmo. Mas precisa, porque Mas falta nas faculdades. falta. porque é mesmo. uma, Não, de verdade, é uma tema coisa que a gente não muito aprende na faculdade. preponderante, né? E sabe um outro conhecimento muito importante em incorporação? É matemática financeira, né? 100%. 100%. E a gente não tem muita coisa na... Eu nem sei se tem matemática Eu financeira. não tive né? quase nada. A gente faz umas contas absurdas na faculdade de engenharia. Mas nada financeiro. Calcula só- juros compostos aí, não sei. Exatamente. A atividade de incorporação, ela é base financeira. O que sobra é engenharia, né? Mas ela é... Se você pensa, tem um banco envolvido, Aham. tem sócios envolvidos, tem incorporador envolvido, tem o cliente envolvido. Então, é base financeira. O que sobra é engenharia civil. Tem que calcular o VPL, Sim. valor presente líquido, porque é um ciclo longo, né? Você vai Sim. construir. Então são coisas que são muito presentes nessa incorporação. O negócio é avaliado por aí, pelos índices financeiros Pelos dele. índices financeiros. Muito bom. Legal. Qual que é o VGV previsão de VGV da Cyrela esse ano, de lançamento? Vou falar pela nossa carteira, tá bom? tá. Não tenho da carteira toda, mas esse ano a gente tem cerca de 400 milhões de lançamento. 400 milhões, tá? É. Só da carteira de vocês. Só da nossa carteira. Boa, vai a crescer aí nos 3 bilhões que você já... Daqui a pouco tá batendo 4. Bom, gente, Matheus, acho que a gente pode partir para a próxima aqui, que era de diferenciais da Cyrela, né? A gente já estava um pouco falando disso. E hoje eu queria ver de vocês como que a Cyrela se posiciona no mercado. Vocês podem falar com a Cyrela como um todo, ou vocês podem dividir pelos segmentos, né? Como que a Cyrela se posiciona e quais são esses diferenciais que até vocês citaram aí, que a Cyrela tem frente às outras construções? Eu acho que a Cyrela, ela tem 2 pilares fundamentais. Um deles é solidez da empresa, solidez financeira mesmo. E o outro é a qualidade do produto. Então, para mim, esses 2 pilares é o que construíram a imagem que a Cyrela tem, né, no mercado hoje, e são os pilares que norteiam tudo que acontece lá dentro. Desde as decisões financeiras tomadas pela diretoria, pela presidência, né? E no produto, você pega a Vivaz, que é uma bandeira econômica da casa, e a gente não carimba produto em nenhum terreno. Porque não está no nosso DNA carimbar o produto, né? Ou seja, pegar uma solução
pronta e replicar. Porque tá no nosso DNA analisar cada terreno a fundo. Então você vai pegar um empreendimento que é um Minha Casa Minha Vida, onde tudo foi pensado, todas as áreas de lazer foram pensadas. E adaptadas para aquele terreno, né? Exatamente. Então, se a gente for olhar pro produto em si, olha para daqui uns aninhos, né? Para a fachada dos econômicos. Você vai ver que tem muita coisa da Cirela, desde cor, tudo. As outras incorporadoras a gente começa sempre a olhar, falar, isso aqui a gente começou a fazer no passado. Mas acho que tem um DNA de produto muito muito forte. Então, por mais produto, que a gente tenha um ticket mais baixo e, obviamente, uma verba muito menor, como o nosso DNA é esse, a gente busca a qualidade dentro da verba que a gente tem. E aí, quando a gente visita a obra, é muito legal. Porque a gente visita a obra com o mesmo diretor de obra que tá olhando para todas as bandeiras. Então, o cara vai olhar, ele vai sabe, ver o mesmo padrão. como é que o parafuso tá colocado aqui, como é que a pintura tá feita, como é que, se é um concreto vassourado que tá no piso, como é que tá executado esse concreto vassourado. Então, nada é feito com má qualidade por ser um produto econômico. Vocês mantêm o padrão de qualidade, só mexe no produto, naturalmente, Exato. por ser uma outra linha, mas mantém o padrão de qualidade. O famoso cabe no seu sonho, cabe no seu bolso, né? Mas é o mesmo padrão de qualidade. Boa. Legal. Muito. Duas coisas. O Gustavo comentou sobre primeiro, a Renata aqui. Tava comentando sobre... Eu trabalhei na Cirela, inclusive, é legal falar. Eu tava aqui pensando. E eu vivi um pouco de estudo, né? O primeiro emprego meu foi na Cirela, né? Então, de fato, é uma empresa consolidada, com muita preocupação com qualidade. E a Renata falou dos dois pilares, solidez, qualidade. E aí eu já logo pensei que agora, nesse momento que a gente teve 2013, 14, 15, né? Que a gente teve uma recessão econômica e muitas incorporadoras tropeçaram, a Cirela, ela teve a solidez. Acho que essa preocupação de solidez, ela foi muito importante para a nossa fase, porque foi uma das que menos sofreu, né? Então a gente viu muitas empresas, inclusive, que eram muito fortes na época, hoje não existem mais ou estão bem menores, e a Cirela tá lá. E a Cirela tá lá. Então acho que isso eu destaquei do que vocês falaram, isso prova realmente. Eu posso dar um bom exemplo. A gente faz um ano, tava na praia, ano novo. Aí vem um senhor, desce comigo no elevador. O senhor deve ter uns 90 anos. Gosta de conversar e falou, onde você trabalha? Qual que é o seu nome? Eu falei, trabalho na Cirela. Olha, meu primeiro apartamento foi da Cirela, 50 anos atrás. Tratei direto com o senhor Eli. Olha, e o cara rasgou elogios de uma compra 50 anos atrás. Caramba. Mas também comprou direto do Eli, né? Não, tem como ser. tudo bem. Mas se você pensar como que você perpetua um negócio, é com esses pilares, né? De sempre se colocar no lugar do cliente. Que não tem como. 50 anos não é à toa. Não é algo muito sólido que leva muito tempo para construir. 50 anos que o rapaz que o senhor comprou, né? Já 60 no mercado, mas não é à toa. Não, e interessante também é ver que ele conseguiu criar essa cultura, né? Porque hoje a gente não vai comprar um apartamento da Cirela e compra direto com o senhor Eli. Mas eu acho que a cultura que a Cirela nasceu, que foi colocada ali pelos fundadores, pela a família, ela se perpetua, né? Então, até hoje. Então, isso é importante. E só para finalizar, um outro item que eu destaquei, que o Gustavo falou de... Poxa, aquilo lá foi a Cirela começou, né? É isso, de fato é isso. A gente... Um dos nossos conselheiros já falou. Tudo que estiver dando certo, a única certeza que você pode ter é que vão copiar. E no meio da incorporação, no mercado imobiliário, é muito comum isso. Tanto é que a gente vê hoje plantas, aquela padrão. Então você pega de uma empresa ali, de outra, a plantinha lá de dois dormitórios, né, 36 metros, 37, tá em todo lugar. Muda a construção, claro, né, da empresa, mas muita coisa é replicada. O que deu certo, é natural que seja assim, né? A gente também faz isso. A gente vive pesquisando todo o mercado para ver se tem alguma coisa mais eficiente acontecendo. E é um bom sinal, eu acho, você enxergar que estão... Porque ninguém copiar o que dá errado. Estão te copiando é porque o que você fez deu certo, vendeu, agradou, e a outra pessoa também quer agradar e vender. E outra, no momento que o teu concorrente está te copiando, você já não está mais... Você já está fazendo outra coisa. Exatamente. Exatamente. É o que a gente fala aqui também. Você já aprendeu rápido, mudou e eles estão te copiando lá atrás. Exatamente. Isso, exatamente. É o que a gente fala aqui. É exatamente essa frase. Quando chegarem a copiar o que a gente está fazendo hoje, a gente já vai estar daqui 2 anos fazendo outra coisa. A nossa preocupação tem que estar em evoluir. É só não parar. O problema é se você parar, porque aí te copiam e chegam em você. Você não pode parar. Exato, senão vão chegar. Mas senão a gente vai evoluindo e quando estiverem fazendo igual a gente hoje, a gente já está na frente, né? Já evoluiu.
Falando de vendas, pessoal, como é que vocês... A Cyrela é uma empresa, a gente estava falando aqui, né, com metas batidas esse ano, estão conseguindo vender dentro do esperado. E como que quais são as estratégias da Cyrela para vendas? Como é que vocês fazem essa parte? Como é que vocês se posicionam também na parte de vendas, né? Vocês têm corretor próprio? Como é que é? Temos. Sim, as duas partes, né? Você quer falar? Assim, acho que tem duas coisas para falar. Uma é que os pilares que a gente acabou de citar, é isso que o time de vendas Precisa saber. abraça e leva. Então, assim, toda mesa de negociação que você for, dá um ouvido ali o que está acontecendo, vai estar nisso. Que o cara pode confiar no que ele está comprando, que está trazendo ali para a mesa a questão da solidez financeira e na qualidade do produto. Então, eu acho que isso é o que vai para vendas. E eu acho que um diferencial da Cyrela é que ela, desde muitos anos atrás, ela aposta nas vendas, ela impulsiona muito as vendas próprias, né? As vendas pelas houses, que é chamada no mercado imobiliário, quando você tem uma empresa imobiliária ligada a você, né? Que vende exclusivamente seus produtos. Ela sempre apostou nisso e continua apostando nisso. A Vivaz também tem suas próprias empresas de venda. Então, eu acho que isso ela conta com a parceria do mercado, nas 3 bandeiras, mas ela se empenha muito com as suas próprias houses. Legal. Eu acho que isso é um diferencial. Então, o cliente hoje ele consegue comprar um apartamento Vivaz tanto direto com um corretor exclusivo da Vivaz, por exemplo, como numa outra imobiliária normal, digamos. Sim. Imobiliária não, uma corretora. Se um corretor do mercado quer vender um produto, ele consegue também. Ele consegue. Legal. Né? Ele tem um canal de parcerias que ele consegue acessar. Então, o cliente pode vir pela mão de um corretor parceiro ou pode ser impactado ali pelo próprio time de vendas. Isso é bom, é interessante. Eu mesmo, quando eu quase comprei esse da Living, na época, era uma equipe própria de vocês. Sim. E a parte boa disso, assim como na construção também, que a gente estava conversando aqui, quando a equipe é sua, você não está terceirizando, a vantagem disso é que você tem maior controle. Conhece o produto. Da qualidade do padrão. E aí essa pessoa que está vendendo seu imóvel, ela tem total conhecimento da marca Cyrela, dos pilares Cyrela e do produto. Eu já tive uma outra experiência também de uma outra empresa que eu quase comprei, que foi muito engraçado, porque eu cheguei lá para ver o apartamento e eu sabia mais sobre o produto do que o corretor. Aí eu cheguei e falei assim... O corretor só serve para abrir a porta para você, abriu, né? Tá? Olha aí o imóvel. Não, mas assim, coisas absurdas, tá? Não era nem coisa muito técnica. Eu cheguei pra ele e falei assim, a piscina fica onde? Aqui eu tô no terraço, tava no terraço. A piscina fica onde aqui? Ele falou, não, esse empreendimento aqui não tem piscina. Eu falei, não, peraí. Não tem piscina? Eu peguei o folder, abri assim, tá aqui a piscina, a implantação, sabe? Então eu não sabia nem que tinha piscina no empreendimento. Então, quando você tem equipe própria, acho que ajuda muito também, né? Eles têm a cultura da Cyrela, eles têm o domínio do produto. E vender produto bom é fácil. Exato. Entre aspas, é fácil, né? É menos difícil do que vender um produto ruim. E a venda não começa ali no momento da venda, né? A venda começou quando você pensou no local do terreno, quando você pensou no produto e no ticket adequado. Eu costumo brincar com o pessoal, né? A gente tem muitos clientes internos. Eu sou um deles. E eu convenci a minha mãe a comprar um apartamento. Minha mãe e meu pai. Da Vivaz. Meu produto, meu primeiro produto na Cyrela. Então, quando eu vou pensar no produto, eu falo, eu venderia esse produto para minha mãe? Boa. Então, eu vou desenvolver esse produto. Essa é uma boa pergunta. Então, você venderia o seu produto para sua mãe? Vocês falariam para os seus pais contratarem a RM? Claro, então, você vai convencer qualquer outra pessoa a comprar, né? Boa. Então, acho que esse é o mindset. Essa frase, inclusive, a gente tem que cortar, hein, Vidal? Você venderia esse produto para sua mãe, então ele é bom. Não, ele é bom. Quer dizer que se você pensar, eu vou colocar em risco, porque no caso do econômico, as pessoas vão comprar o imóvel, o sonho da casa própria, uma vez na vida. Sim. As economias da vida inteira delas estão ali. Elas vão se vincular a um banco, como a Caixa Econômica, no nosso caso, durante 340 meses. Essa pessoa vai fazer isso uma vez. Não pode ser uma experiência ruim, né? Não pode ser uma experiência ruim. Concordam comigo? Então tem que ser a experiência, né? Então, o ter vendas bem trabalhadas passa por isso também, a experiência do cliente. Se vocês quiserem visitar a nossa loja lá em São Paulo, na Radial, vocês vão ter a experiência na nossa loja da Radial. Uma loja que você pensa, gastamos um dinheiro pensando como o cliente vai ser bem atendido, né? Você está numa Zara, você está na Zara do mercado econômico
de São Paulo, ali na Radial, né? Já posso ser no comercial, hein, Rê? Mas Tá você querendo mudar de área, Se Gustavo. você pensar, foi muito bem pensado. Tipo, Sim. se você colocou... A concepção do stand foi o cliente vai ser bem atendido, então a venda passa por esse caminho aí também. E vocês estão investindo em realidade virtual para stand, essas stand? Ou Nós temos os tours, né? Uhum. Enfim, se você chega no nosso stand, você tem um painel equipamento ali, um painel interativo. interativo que você consegue ver as plantas Uhum. digitais, consegue ver a planta e se mover por ela e ver as imagens como ela vai ficar no decorado. No nosso site você consegue ver os decorados também. Mas nesse sentido de realidade para, em vez de virtual, substituir o decorado, né? de substituição de decorado, não. Imersão A não, gente- né? É mais... Não é um caminho que a gente tem trilhado atualmente. Sabe A gente que... Desculpa, Não, Matheus, isso está muito em alta, é muito legal, tecnológico, mas eu acho... A primeira vez eu já fui também ver imóvel onde eu tive essa experiência virtual, não tinha decorado. É legal, você botou óculos, porque foi a primeira vez que eu vi também, então é legal. Mas eu acho que a experiência de você entrar no imóvel pronto, tá lá dentro, ainda é melhor, né? Melhor. Assim. Se você pensar que, vou usar o exemplo do Voluntários da Pátria, a gente tem, no lançamento tinha fila de horas para entrar num decorado. Uhum. As pessoas querem entrar no decorado, elas É. querem ver o sonho. Eu comprei essa unidade, o que eu posso transformar Se ela? sentir né? lá dentro. Então você está vendendo o sonho de eu posso ter isso um dia, É. daqui 2 anos. Então o óculos é legal, a realidade é aumentada, mas você estar Reduz custo. dentro da unidade que você pode ter, isso não tem preço. É. Eu ia até comentar que a gente tem um amigo que já até participou aqui com a gente da Inbuilt, né? Participou do nosso podcast. Ele tem dentro do produto dele 3 linhas. Uma delas é essa, de produzir a imersão realmente dentro de um imóvel no stand, para parte comercial mesmo. Mas eu, como cliente, eu gostaria de entrar no lugar que eu vou comprar, porque é o que você falou, você tá com a reserva da sua vida ali. Uhum. O que custa eu entrar num lugar onde eu vou morar depois, É. se tudo der certo, 10, 15, 20 anos, sabe? É diferente. Custa um pouco, né? Não, eu tô dizendo o olhar Mas- do cliente, sabe? Sim, O sim. cliente vai pensar, pra construtor, o que custa montar um decorado? Óbvio, É. tem um custo, né? É. Mas é uma Eu acho que experiência faz parte do diferente. encantamento, mas você ir no cinema e você ir na Disney, né? Aham. Acho que é as duas coisas. Eu acho que são escolhas e momentos do mercado. É. Assim, a gente já estudou bastante também essa linha. Uhum. E onde a gente chegou no momento em que a gente fez esses estudos é que a tecnologia que está na nossa mão, por enquanto, ainda não é Suficiente pra tão... isso, né? Não que a tecnologia já existe, mas a que vem parar para dentro do stand não é uma experiência tão legal. A gente vê aí em alguns stands da concorrência, então o cliente coloca, mas ou às vezes o vendedor coloca para mostrar para o cliente passando na televisão, sabe? Sim, Porque sim. o cliente Sim. não tem domínio ali, Não tá familiarizado, não tá né, familiarizado. Então talvez ainda não tenha chegado no momento ótimo de levar isso, ainda não tá maduro o suficiente para levar, sabe? Legal. Talvez Até o daqui a óculos alguns da Apple anos. agora, que saiu há pouco tempo, que é caríssimo, tá sendo criticado também, porque ainda não tá... É uma tecnologia que ainda não chegou no ponto de realmente popularizar. Vai evoluir, né? Talvez daqui a alguns anos Chega mais. a gente tenha uma tecnologia tão bacana que dê não pra fazer vale a mais a substituição. pena fazer decorado, mas É. hoje ainda tá valendo a Vale, pena né? fazer. Vale. Legal. E eu, quando fui ver, eu já vi, inclusive, um empreendimento que tinha vários tamanhos de unidade. E aí, os maiores tinham os decorados. E aí, tinha algumas unidades que era estúdio, mas assim, 20 metros. Aí era virtual. Acho que até pode fazer sentido, né? Sim. Opções de planta É. também acho que faz sentido. Menores. Às vezes você olhar essa unidade, mas tem a opção de ter a divisão aqui da sala ampliada ou não. Aí no óculos você vê só a opção. Isso eu acho que faz sentido. Agora, você não poder entrar no decorado, eu acho que ainda é o ideal, né, pro consumidor. Ainda é a cereja do bolo. Ainda é a cereja Ainda, do bolo. ainda. Até o cheirinho do decorado é bom, né? Isso é uma verdade. É igual o cheiro do carro zero, né? A pessoa vai no concessionário, ela tem que sentir o cheiro do carro zero. Se você comprar o Tem. carro zero sem aquele cheirinho, não é Não, igual. tem que vir no pacote. E eu acho que para concluir esse assunto também, acho que a gente falou muito de estratégia de venda, dos corretores, do decorado. Mas uma outra coisa que foi citada também é que a venda não começa ali no stand, né? Ela começa na análise do produto. Então, você estudar bem o produto, o terreno, o que aquela região demanda, vai favorecer as vendas, assim como o reconhecimento da marca, a solidez, o branding da Cyrela também auxilia nas vendas. Então, essa estratégia ela começa lá atrás, na cultura da empresa e nessa análise do terreno. Isso é importante falar. E particularmente eu acho, essa é a chave Do negócio. do negócio, É. né? Que se você dominar isso, você domina o resto, né? É você entender o produto lá e fazer ele bem feito. Isso é o core, é o principal. Quando você vai redondo pro lançamento, Já quando tá tudo é encaixado, sucesso. tem
E aí a responsabilidade de quem? Dos donos do negócio, né? É Tá de aqui. todo mundo, né? Não, a De todo gente, se eu for trazer para o ambiente do futebol, nós somos Aham. os volantes ali, né? A gente conduz a bola um pouco ali, mas quem Aham. faz o gol não é a gente. É. Quem defende lá atrás, pega o pênalti, não somos É um nós. time, né? É um A time. gente está ali no meio de campo, né? Sim, legal. Gente, falando um pouco de economia, já que a gente já falou aqui que é muito importante matemática financeira, outro item que é muito importante para quem é dono de negócio, quem está cuidando de corporação, é entender de economia. A gente vê, sempre que a economia vai mal, vem o pessoal falando que não, porque os empreendedores, as empresas se desprendem da economia, são independentes, mas assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Que isso é uma frase bonita para falar que a gente está indo bem, que a gente está batalhando. Mas não é impossível a economia não impactar nos Sim. negócios. Falando de mercado imobiliário, é um dos segmentos mais importantes para o PIB do Brasil. Eu não lembro agora qual que é o percentual É bem que relevante. representa, mas é bem relevante. E como também já foi falado, é o sonho da casa própria, ainda é assim, né? No Brasil o pessoal quer ter a casa. Todo mundo quer ter uma casa, ter a sua casa, né? Então é um mercado que abrange todo mundo. Como é que a economia impacta, o que a gente mais precisa se preocupar, vamos dizer assim, dentro da macroeconomia, olhando para o mercado de incorporação? Acho que a macroeconomia impacta diretamente o mercado imobiliário. Não sei se tem algum mercado, Que não né, é que não é impactado, mas no mercado imobiliário é muito impactado. Eu acho que para o médio alto padrão, o que mais impacta é a perspectiva da economia, né? Então Certo. eu estou hoje aqui ouvindo os analistas econômicos, entendendo quais são as projeções da economia a curto, médio e longo prazo para tomar a decisão de compra. Então, impacta dessa forma. Já no mercado econômico, o impacto é diferente. É o que está acontecendo na agora. realidade. Certo. Como é que está o emprego agora? Como é que está a inflação agora? Certo. E aí eu vou ter o impacto no mercado econômico ou não. Ele é mais imediatista assim do que é que está agora acontecendo. Sim. Porque as previsões de macroeconomia, elas não chegam tão diretamente para esse público, né? Certo. O que chega para esse público é o que... É. Quanto está custando no mercado, se eu estou empregado ou não. Perfeito. Então é Seria uma pelo conta fato mais do imediata. público médio alto olhar mais como um investimento para o imóvel, enquanto o público mais econômico mais como sonho mesmo ou não? Eu acho que talvez um pouco para uma fatia sim, para a fatia dos investidores sim, mas mesmo para a fatia de quem está comprando, é mais ali na confiança do momento de compra, de ser um bom momento de Entendi. compra Sim. e de o cara ter segurança que ele vai conseguir pagar. Eu acho que ele faz uma projeção mais longa, Mais longo prazo. a mais visão. longo prazo. Então Entendi. ele está mais de olho nos índices de confiança, né? Ele Sim. tá fazendo parte ali. Pro econômico eu sinto como uma relação mais imediata. Sim. Agora, o que é muito determinante para o mercado imobiliário são as taxas de juros dos financiamentos de cada modalidade de financiamento. Sim. Então, isso é- impacta todo mundo que vai o jogo. financiar, né? Só não vai impactar quem vai comprar o imóvel à vista, ou que vai fazer uma tabela curta ali. Mas É até esse cara que vai diferente. fazer a tabela curta, o investidor ele vai pensar, eu coloco meu investimento aonde? Aham. Deixa onde está ou Ou invisto no coloco imóvel? no Né? mercado imobiliário. Então até isso ele... É verdade. E pensando no negócio que ele é financeiro, né? Uhum. Eu tenho que construir uma obra e os custos vão ser impactados pela inflação. Certo. O meu comprador, ele precisa ter crédito disponível e ele precisa se enquadrar para receber esse crédito. Então, dos dois lados, nós somos bombardeados pelo cenário, pela conjuntura econômica. Se a gente olhar o momento da pandemia, né, os preços subindo, as pessoas tendo menos poder de compra. Se a gente olha agora, esse ano, o governo mudou, os incentivos, né, o crédito subsidiado mudou, então mexeram no mercado da minha vida. Então, tudo isso impacta o negócio totalmente, né? Então, você precisa se adaptar e desenvolver os produtos de acordo com o que esse cenário se apresenta. Então, é 100% do cenário macroeconômico influenciando o nosso negócio. E a gente já falou quais são os principais indicadores, né? Falamos de inflação, que é muito importante. Na construção civil a gente tem o INCC, Sim. o Índice Nacional da Construção Civil. Né? Isso. Para quem compra um imóvel de médio e alto padrão, ele vai pagar o INCC até a entrega da Corrige, obra. né? Ele Corrige. compra e o saldo devedor dele corrige Isso, pelo até INCC. ele financiar a cobrança. E a inflação na construção civil foi muito grande na pandemia. Então, isso foi uma dor de cabeça para todas as construtoras e incorporadoras, né? Porque faziam um estudo de viabilidade lá atrás,
bonito, que nem você falou, né, Renata? Ele se sustenta. Só que aí vem uma pandemia e os custos explodem. Sim. Sim. Se explodiu. Não, e na e pandemia aquilo, foi coisa assim, mais de dobro, triplo, né? e aquilo não estava na viabilidade. Tudo bem, tem o INCC? Tem, mas o INCC não corrigiu o Totalmente, suficiente que teve. Mas é engraçado que na pandemia você vê a gente sendo atingido desse lado pelo custo, mas você vê as compras de imóveis fora de São Paulo explodindo. Sim. Que as pessoas Saíram de mudaram São a forma Paulo. de pensar, porque agora elas passavam as horas delas não no Dentro de escritório, casa. mas dentro de casa. Então você vê que é uma equação que não é tão simples Tanto assim, é né? que aqui a gente está em Vinhedo, Sim. o valor dos terrenos aqui explodiu, porque muita gente saiu de São Paulo e veio para cá. Então tá caríssimo. É aqui complexa, a agora. equação é complexa, né? E aí outro índice importante é o de empregos. Então, não só empregos, né? Mas também a previsão de emprego, a segurança que a pessoa vai ter o emprego nos próximos anos. Isso é decisivo para ela comprar um imóvel. E talvez o mais importante, o que a gente mais olha, que é juros. E aí, juros, a gente tem duas visões. O econômico é uma coisa, o médio e o alto é outra. Porque o médio e alto, você vai depender de juros de mercado. Então, é totalmente ligado ali, a Selic sobe, o juros de mercado vai subir. E até dizem, né, que tem um número mágico que para incorporação é importante que a Selic esteja abaixo de 10. Passou de 10, 2 dígitos, já começa a incomodar, que é a etapa o estágio que a gente está hoje. No econômico é diferente, né, porque o econômico não é juros de mercado, né? Então o pessoal compra pela caixa. Não é, mas ele acaba também sofrendo, porque ele não fica, a Caixa não consegue manter ele em baixa quando todos os outros índices estão subindo, né? Então ele também sofre ali, ele tá em outro patamar, mas ele também sofre. Quando ele mexe, a gente sente direto, porque é na análise de crédito do cliente. Né? Você faz a análise de crédito do cliente ali no momento da venda, para entender a capacidade financeira dele, e quando a taxa de juros está em alta, a capacidade de financiamento do cliente cai. Importante falar também que o principal funding para crédito imobiliário é a poupança, né? É o FGTS. FGTS? É, o FGTS. Então... Tem algumas categorias, né? Tem... Talvez seja legal até explicar, né? O crédito imobiliário pro cenário econômico. A gente tem algumas categorias, que é a obra sendo apoiada pelo banco, Sim. E o crédito vindo do FGTS, a obra sendo apoiada pelo banco e vindo do SBPE, que é o sistema bancário de poupança, etc. Então, vem de lugares diferentes, né? Isso vai variar de acordo com o produto, a faixa de preço. A faixa de preço do produto e a renda do cliente. Essa decisão é um trabalho de vocês também? Vocês, não, equipe de incorporação? É um trabalho nosso, mas está mais ligado a qual produto a gente desenvolveu, porque a gente já tem que desenvolver pensando... Entendi, cada produto já vai ter um tipo de... Pensando em qual modalidade de financiamento ele vai acontecer, porque ele vai ter que encaixar para um determinado público e para isso ele tem que custar X. Entendi. Então não é que no final você descobre onde você vai enquadrar esse produto. Quando decide produto, você já sabe qual que vai seguir. No fundo, o preço não é... Vou até filosofar agora. Preço não é o quanto custa o que você vai vender, é quanto o cara está disposto a pagar do outro lado, né? Sim. É uma questão de mercado. Encaixar ele nos programas governamentais, então o nosso produto precisa ser desenvolvido lá no começo para atingir esse preço. Que é o valor percebido, né? Exatamente. Eu não sei se vocês lidam com esses números, mas eu imagino que mais de 90% deve ser compra financiada a longo prazo, né? Principalmente na linha econômica. Então tudo isso que a gente está falando assim, é um impacto muito significativo, né? Total. O negócio da Vivaz, né, que é o mercado econômico, ele é ancorado nisso. E no médio alto, aí já tem, acho que essa taxa cai, né? Algumas pessoas compram à vista. No médio alto você já tem um percentual maior de pessoas que vão quitar, não diria à vista também tem, mas que vão quitar até o final da obra, né? Mas ainda assim, a grande maioria é de financiamento bancário. Mas você tem outras opções também de crédito, no financiamento mesmo, outros bancos, fora do... É porque uma vez que o imóvel está pronto, você escolhe o que você quer. Qual produto você vai financiar, né? Entendi. Mas essa é uma outra coisa também que o comprador, e aí vem de novo a taxa de juros. Eu vou comprar um imóvel. Se eu colocar o meu dinheiro no banco e ele vai me rentabilizar 12% ao ano, eu vou deixar ele no banco. Porque se eu comprar o imóvel agora e pagar INCC, o INCC está bem mais baixo do que isso aí. Então eu prefiro pagar o INCC
e deixar meu dinheiro no banco rendendo do que Sim, pagar mas à essa é uma vista. visão de médio É. alto padrão, né? Médio alto. O cliente Minha Casa Minha Vida, Vai usar ele não FGTS tem nem o tudo. dinheiro para É. comprar à vista Aham, e ele vai usar o financiamento do banco, né? exato. Então, e ele não está exposto ao INCC como Isso. os outros clientes Caiu, já estão, passa direto para que ele caixa, repassa né? para a Caixa É. Econômica. Agora, vocês como construtora têm esse olhar também, né? De tipo, eu tenho meu caixa aqui, eu vou aplicar ele ou eu vou usar a fonte de outro lugar para fazer o funding da obra mesmo? Ou Sim, não? aí Vocês têm também essa Aí decisão. isso fica em outra diretoria, que é a diretoria financeira, mas sim, essas análises são feitas, né? Então o tempo todo eles estão ali, se toma dinheiro, se não toma. Se compra né? terreno. É uma mágica ali que ocorre. também, né? Tem Todo Que mundo engenharia todo o complexidade. processo lá. Também precisava de um podcast. Isso Pra aí, falar podcast disso, né? longo. Bom, show, pessoal. Um outro assunto que a gente separou para falar aqui com vocês é sobre, tá ligado à qualidade, ao branding, a marca da Cyrela, que é como que vocês medem isso também, né? Então a gente já sabe que a Cyrela tem essa percepção de valor, tem essa marca forte. Mas como é que vocês medem isso nos clientes, a satisfação dos clientes? Vocês acompanham o nível de satisfação dos clientes de vocês? Sim. A gente tem uma área de relacionamento com o cliente muito estruturada e bem segmentada, assim, né? Com diversas coordenações diferentes para assuntos diferentes, porque esse é um assunto muito relevante. A percepção do cliente está na meta da empresa. Então, tem o índice NPS, que é utilizado nas pesquisas internas, né? E esse índice faz parte da meta da companhia. Então, você Legal. tem a margem dos empreendimentos, volume de vendas, e tem um percentual ali que é atribuído a isso. Então, isso, né, para vocês entenderem o quanto é relevante Sim. a opinião do cliente dentro da empresa. E aí tem toda uma régua de relacionamento. Então, desde o momento que o cliente assinou o contrato ali, starta uma régua de vários momentos com ele, onde são disparadas várias pesquisas de satisfação e pesquisas de NPS ao longo do caminho. E aí, também, eu acho que a empresa é bastante preocupada com a reputação dentro desses sites, né, que hoje estão bombando, que atendem o consumidor. Então, a Reclame Aqui, consumidor.gov. A empresa tem bastante preocupação com a reputação dentro dessas ferramentas. Então, tem uma equipe que acompanha isso, né? E cada empreendimento, as notas do cliente, elas são atribuídas empreendimento a empreendimento. Então, a gente consegue ver assim, aqui no Vivaz, Vila Guilherme, estamos com tal nota. Lá aqui no outro foi no melhor. outro tal nota. Legal. Então, É tem um acompanhamento próximo. Porque você consegue até para identificar, né? De repente, equipes, empreiteiros, porque tudo acaba influenciando no NPS, né? Então, o time de vendas, tudo, né? Então, vocês acompanham esse NPS do início até no momento da compra, que a tendência é que o NPS seja alto ali no momento da compra, Sim. até o final, né? Onde a tendência é cair um pouquinho. Natural. Mas, Exato, Caiu um é natural. Até porque, num primeiro momento ali, você está medindo todo mundo, né? Todo Isso. mundo teve a experiência da compra. Depois, você começa a medir quem teve questões com a garantia, né? Vai afunilando, porque... E aí, você está medindo NPS da pessoa que teve a experiência com uma questão de garantia. Então, é natural que o NPS abaixe um pouquinho. Mas ele está sendo medido como meta como um todo. Então, boa. A gente aqui também, tem a gente está fazendo a pesquisa em 2 momentos, também já tem um tempo, né, que eu implemento isso. Na passagem do projeto, que seria quando ele termina o desenvolvimento ali do pré-executivo e vai para o executivo, e depois no final. Então a gente consegue detectar por projeto, por coordenador, por fase do projeto. Bem parecido. Se eu fosse destacar outra coisa que não é tão prática quanto que a Rê falou, nós, donos de negócio, participamos da entrega das chaves. Então é um momento épico, é como fechando o ciclo, até emocionante. Eu acho que eu já me emocionei umas dezenas de vezes. Eu visto a camiseta da Vivaz aí também, eu faço questão de pegar e entregar a chave, algumas chaves, né, que tem uma equipe que só faz isso, entregar a chave para o cliente. E a gente coroando todo um processo, né? Mas até ver o sorriso no rosto do cliente, isso aí não tem preço, faz tudo valer a pena, né? Então, você está vendendo um sonho, é muito legal. A NPS tem a nota, mas você entregar e olhar o sorriso, a pessoa humano. pedir para tirar uma foto contigo, vamos lá no meu apartamento, quero te mostrar os meus filhos aqui, você está participando da vida da pessoa. Isso aí não é tão...
tão prático, né? Aham. Mas faz parte do que é mais transcendental ali no Não, negócio, legal. né? É obrigatório. É o verdadeiro propósito do que a gente faz, né? Pra Sim. isso, você tá construindo uma casa A de gente uma não família, constrói cara. parede, né? A gente constrói o sonho da pessoa, Exato. né? Não é Isso, de o nosso tijolo, caso, o mercado é imobiliário é um sorriso, lar né? mesmo, né? Muito É legal. uma experiência incrível. Com certeza, emociona ver o impacto que a gente tem nas pessoas, né? E que o trabalho de vocês teve nas pessoas, nas famílias. E não deixa de ser uma satisfação para quem participou daquele projeto todo, ver ele concluído. A gente aqui na RM também, algumas vezes a gente tem a oportunidade de ir lá visitar o produto pronto. Às vezes o cliente nos chama. E é legal, porque a gente tem muita dor de cabeça, muito trabalho durante todo esse processo. Mas depois você vê como é que ficou concluído e a satisfação de quem comprou, né? Sim. Que é o trabalho sendo concretizado. Muito bom, pessoal. Que legal. Matheus, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que a gente já... Não, só se eles quiserem comentar mais alguma coisa, pra mim, uma aula até que Uma aula aprendi da muito, viu? incorporação da É um Cirela. universo a ser explorado pra mim, eu não conheço quase nada dessa área, a gente fica muito no mundo técnico do projeto, né? Acha que a obra acaba quando a gente entrega o projeto, quando tá só começando. Então é muito legal ouvir tudo isso. Tem essa magia, assim, que são muitos processos, são inúmeros processos, e cada terreno é diferente do outro, porque cada terreno vai ter as suas particularidades, nenhum é igual ao outro. Nenhum dia é igual, né? A gente aprende a cada terreno e, assim, de manhã você tá lendo um contrato, à tarde você tá numa reunião de marketing, sabe? Tem uma reunião com redes sociais e outra com o projetista. É. Tipo, Instagram, Muito PQS, dinâmico, você né? fica nesse dilema, entendeu? Então, Não, mas dá pra ver o quanto vocês... Isso é muito legal. Dá pra ver o quanto vocês gostam da área, assim, tem muito conhecimento, domínio. Não à toa a Cirela é a Cirela, tem que ter grandes profissionais pra ser a empresa que é, né? Muito legal. Muito bom, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá também. E de hoje ser parceiro da Cirela, né? Então isso é uma parte da minha história que eu também me orgulho bastante. Porque é uma empresa... Não foi fácil entrar lá de novo. Não foi fácil entrar a primeira vez, quando eu entrei como colaborador. E agora como parceiro. Mas acho que para entrar como parceiro foi mais difícil ainda. Porque a exigência da Cirela para manter essa solidez, essa qualidade é muito alta. E é natural que eles não deixem você entrar de primeira. Então foi um namoro de muitos anos, até eu conseguir a primeira, e agora a gente está crescendo com muito orgulho. Que bom. Falando de NPS também, a gente mede o nosso aqui, como o Matheus falou, muito parecido com o que vocês fazem. A gente mede no final do desenvolvimento e ao final do executivo. E vai muito bem, a gente está com o NPS em torno de 90, é bom fazer o nosso merchan aqui também. Então o NPS é muito bom o nosso. Pessoal, acho que agora a gente tem antes de fazer os... Como é que chama? Burning Questions. Queria que vocês falassem qual que é a visão de Cirela também para os próximos anos. Como é que vocês enxergam expectativas de mercado e de Cirela? O que vocês querem fazer? O que vocês estão olhando? Se eu fosse citar os nossos chefes maior, perenizar, fazer uma empresa para 1000 anos. Eles falam isso, né? Fala isso. Então, Pensando não é uma empresa para legal. amanhã, é uma empresa para 1000 anos. Então, se continuar fundamentado nesses pilares, com certeza vai chegar, né? Eu vejo a Cirela assim, tem esse pilar de solidez que é muito forte, acho que é percebido pelo mercado e a gente também percebe muito lá dentro. Então é uma empresa que ela não sai, muitas vezes ela não sai correndo atrás de alguma coisa, quando você vai ver ela tá ali estudando, sabe? Que quando ela já vai muito estruturada por um determinado caminho. E, por outro lado, é uma empresa onde a inovação faz parte ali de toda a laje, né? Legal. Onde você vai, tem o time de inovação tentando estabelecer algum projeto, pescando um projeto novo. Então, eu acho que é uma dobradinha boa, sabe? É a solidez com a inovação por trás. Daqui para frente, o que eu enxergo é isso. Assim, é mais inovação acontecendo, mas sempre ali com os 2 pés no chão. Acho que a inovação está no centro de tudo. Eu e o Matheus, há uns anos atrás, a gente foi no Google e eles mostraram um indicador de que a construção civil só inova mais que a pesca. E por que a gente precisa inovar na pesca? Eu acho que a pesca passou. Então, deve ter passado. Já faz alguns anos, né? Então, para uma empresa ter 1000 anos, inovação tem que estar no centro. A gente tem que correr atrás nesse ranking aí, porque nós todos, como construção civil, estamos muito atrasados. Muito atrasados. E legal, eu ia falar que justamente o segredo, né, a gente tem dessa perenidade de 1000 anos, é você ter solidez, ser uma empresa sustentável financeiramente, como falado aqui, e inovar.
Porque se você inovar também não vai durar 1000 anos. Então é realmente os dois. Essas duas coisas tem que olhar. Muito bom, pessoal. Vamos então para as burning questions. Vamos. Quer começar aí? Eu começo. Você que Faz aí. Então tá bom. Eu acho que eu lembro as 3. As burning questions são perguntas diretas, assim. Um livro, um hobby e um filme, certo? Isso. Pra cada um de vocês, mas não é pra ficar pensando muito, pra ser sincero. O primeiro vem na cabeça. Então, um livro que te marca. Paraty, Amir Klink. Paraty. Amir Chama Klink é Paraty, o cara do velejador. velejador. Nossa, esse bom, não vamos entrar nesse tema aqui. É um projeto a longo prazo que a gente tem aqui. Ter o nosso barco à vela pra ir com as famílias, só passar final de semana. Pode ser. E a Renata? Eu vou de O Poder do Agora. Boa. Legal. Boa. O filme, a próxima? Pode ser. Pode ser? O filme. O de Resgate do Soldado Ryan. Esse é bom, Esse muito é bom. É bom. Cara, eu sou péssima com nome de filmes. Péssima, aliás, de nome de ator, nome de filme. Somos Então dois. eu vou ficar com um mais recente, que foi o Oppenheimer, que eu assisti no final de semana. Nossa, eu quero ver. Que Estou é pra um ver, filmão né? mesmo. Achei que você ia falar Barbie. Barbie eu consegui não assistir. Mas os Mas dois são super em alta, né? é um filmão, não só pela história do cientista mesmo, mas também ele faz um recorte histórico bem interessante. Então, Boa, recomendo. também quero assistir. Legal, quero ver esse filme também. E pra finalizar, um hobby, né? Isso aí. Eu vou colocar no plural aqui, tocar instrumentos musicais. Como um bom generalista que sou, gosto de tocar vários instrumentos. O cara é músico, consegue ser engenheiro civil e músico. São duas É porque eu coisas sou um que... engenheiro chinfrinho, eu sou mais Mas negócios do que engenheiro. Todos os instrumentos que você imaginar, ele toca e canta também. a gente tem alguns músicos aqui, Tem, né? pior que tem. O João mesmo é um... O João, Não, o Matheus toca teclado, pra quem não Ah, sabe. Tá ligado? 3 décadas atrás. o Raul, nosso founder aqui, tem uma guitarra na parede. Ele disse que toca, nunca vi. Mas... Nunca ouvi. Fez 2 aulas e parou. E a Renata? Ai, hobby difícil pra mim. Eu acho que é viajar. Não sei se dá pra enquadrar como Tá, um hobby, dá. mas é a coisa que eu sim. mais gosto de fazer. É um ótimo hobby. É viajar. Legal, ótimo. Eu adoro também, adoro. Bom, gente, muito legal. O papo, acho que foi muito bom, esclarecedor sobre incorporação. Até o Matheus que falou que não sabia, né, Matheus? Já saiu aprendi agora muito. com o curso concluído. Então, a gente quer agradecer vocês pela presença mais uma vez. É um prazer, realmente uma honra. Poxa, tem muitos anos de experiência aqui, muitos VGV vieram até o Vinhedo para falar com a gente, então a gente fica honrado, agradece mesmo. E a gente costuma finalizar com uma palavra final para o público, né? Então a gente tem um público aqui do podcast ligado à engenharia, muita gente começando a carreira também, de repente até em dúvida se vem para o projeto estrutural, se vai para a incorporação. Então vocês podem agora dar uma palavra final para esse público. Podem falar de vocês, da Cirela, o que vocês quiserem. Vai você primeiro, que essa é difícil. Não, acho que a primeira coisa tem muito a ver com o que eu fiz, né? Não se acomode num lugar que você não tem o perfil para estar. Então eu identifiquei que eu estava em obra e não era obra para eu estar, era incorporação. Renata abriu as portas, eu Cunha também, sou grato, imensamente grato a isso. Mas você vai ser feliz aonde você tiver o perfil para estar. Legal. Boa, excelente. Eu acho que vai nessa linha, as minhas palavras, seguir o coração. Seguir o coração. Porque ele sempre vai mostrar se tá tudo bem ou se tá faltando alguma coisinha. E para as mulheres em específico, eu acho que seguir o coração e não deixar que aquela vozinha que tem aqui de vez em quando falando que não vai dar, apaga essa vozinha que vai dar. Vai Dá tudo que quiser, tudo que o coração quiser, vai dar. Boa, tá aí o exemplo, né, Renata? Tamo aí. Muito bom, gente. Obrigado. Matheus, obrigado também pela presença mais uma vez no podcast. Imagina, sempre um prazer estar aqui. Aprendi muito hoje, agradecer também ao Gu e a Renata. Um prazer para mim também, muito legal receber um amigo no escritório. Nunca imaginei que poderia trabalhar num lugar que eu fizesse isso, muito legal. E principalmente para aprender tanto, né? Então, brigadão, gente. Boa. Gente, obrigado mais uma Obrigada, vez. gente. Muito bom. Prazerzão. E galera, até o próximo então, RMcast.